Boa noite a todos. Hoje vamos ter um evento especial. Estava conversando com o Nildo, a última vez que a gente se encontrou, acho que foi pós-pandemia, também numa live, naquele processo de abertura. O Francisco, acho que a última vez foi no evento do Kevin Anderson, né? Você ficou como tradutor, está no evento lá na PUC. É bom tê-los aqui. Então, hoje a gente vai tratar sobre imperialismo, dependência, o enigma das relações internacionais. Também um evento da pós-graduação em geopolítica da PUC São Paulo e hoje uma aula inaugural. Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos fazer a saudação então, Francisco, bem-vindo. Vamos lá. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. Meu nome é Francisco, eu sou mestre em filosofia pela PUC São Paulo e sou um dos professores desse curso, né, de pós-graduação em geopolítica oferecido pela PUC São Paulo. Esse é um curso novo, né, que a gente está oferecendo pela PUC, né, que surge de uma demanda por uma compreensão crítica da geopolítica, né, que vá para além do que, em geral, pode ser oferecido nos cursos de graduação e pós-graduação de relações internacionais. Ainda mais, como a gente está falando aqui um pouco antes de começar, que a gente está vivendo em tempos, né, de verdadeira desordem mundial, como colocava aqui o Muniz Bandeira, né, e de grandes transformações e eventos decisivos na ordem geopolítica global, né, e que a maneira como essas questões são tratadas nos cursos atuais, às vezes é insuficiente para compreender a dinâmica do movimento geral, né? Então, trata-se de um curso de pós-graduação de especialização, né? A primeira turma se formou agora no segundo semestre, e as inscrições para a nova turma vão ter início em dezembro desse ano ainda. O Urbano vai colocar fixado no chat um link para o site do curso, né? E só de uma forma geral aqui, né? O objetivo do curso é, de fato, analisar quais são os fundamentos teóricos de uma análise das relações internacionais e da geopolítica, né? No sentido de que é insuficiente, não basta uma análise meramente empirista e descritiva da geopolítica. Que o fundamental, de fato, é tentar entender as forças motrizes que circunscrevem os eventos, que circunscrevem a geopolítica, que circunscrevem as transformações, né? O que move as nações, os conflitos que a gente vê, né? É por essa razão que o curso ele é formado por professores de diversas áreas, né? Da filosofia, do jornalismo, da sociologia, da história, e não se reduz, né, a um limite relativamente estreito do que seria um curso de relações internacionais, né, um curso preparatório para diplomatas, né? Então, simplesmente é um curso que procura apresentar um viés crítico, né, porém com rigor científico, acerca das relações internacionais e da geopolítica mundial. E aí, por essa razão, que a gente convidou o professor Nildo Orix aqui para dar aula inaugural do curso, né? O Nildo Orix, ele é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, que é Nildo, é o primeiro Instituto de Estudos Latino-Americanos do Brasil, formado em 2006, vai fazer 20 anos. O Nildo também é presidente da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, EDUFSC, e também é dirigente e militante pela Revolução Brasileira, né? E também o Nildo é uma das figuras, assim, se não a figura que está trazendo há quase 2 décadas também o debate, a recuperação do pensamento crítico latino-americano e, sobretudo, pautando a questão da dependência do subdesenvolvimento a partir do marxismo, da teoria marxista da dependência. E aqui ele vai oferecer para a gente uma análise, né, uma aula, a partir dessa perspectiva, né, como com o instrumental teórico do marxismo a gente pode compreender a geopolítica internacional e os principais conflitos.
Então, com isso, acho que eu passo a palavra para o Hildo, e aí e o Urbano depois vamos fazer uma mediação aqui, começar um debate, né, para esmiuçar todos os pontos que o Hildo vai levantar aqui. Então, com isso, eu passo a palavra. Bem, Francisco Urbano, muito obrigado pelo convite, é um prazer fazer a aula inaugural desse curso que eu anunciei de maneira errônea no meu Instagram como um curso de mestrado, mas é um curso de especialização da PUC de São Paulo, que trata de um tema da mais alta importância, que é a geopolítica, que, curiosamente, é um tema muito desprestigiado do ponto de vista acadêmico, e ainda mais do ponto de vista político. Se olhamos o cenário brasileiro em particular, como as classes sociais aqui, a burguesia, o proletariado, os setores médios, a pequena burguesia assalariada, o proprietário, os camponeses, suas organizações, estou falando, né, tematiza um pouco a geopolítica, porque a burguesia brasileira, o que ela faz, basicamente, é seguir as orientações de Washington para a América Latina. Com alguma concessão para os europeus, mas, basicamente, quando a burguesia aqui pensa geopolítica, ela pensa a partir dos ditames do Departamento de Estado e da presidência dos Estados Unidos. E também de um conjunto de universidades, de think tanks que existem dentro dos Estados Unidos e dos partidos políticos, né, do Partido Democrata, do Partido Republicano. Da mesma forma que os sindicatos aqui, o que fazem também, em grande medida, é analisar como está a FLCO nos Estados Unidos, etc. E os acadêmicos vão buscar os seus correspondentes nas universidades dos Estados Unidos, as mais famosas e aquelas menos aclamadas. E isso convive, gostaria de afirmar aqui, com todos que nos estão escutando e que vão nos escutar, com uma profusão de informações sobre o mundo que é destituída de um rigor analítico correspondente. Nós estamos, portanto, digamos assim, diante de uma situação que é efetivamente grave. Há uma quantidade imensa de informação do que está acontecendo no Paquistão hoje pela manhã, inclusive agora à tarde. O que está acontecendo na Indonésia? O que está acontecendo em Angola, Moçambique ou África do Sul? O que está acontecendo no Iraque, ou o massacre e o genocídio na Palestina, o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, na América Central, os processos migratórios, etc. Mas não há uma síntese, não há uma síntese crítica. E isso mostra até que ponto, com essa abundância de informação, nós não temos um quadro, uma teoria. O livro que o Francisco anuncia aqui, do Muniz Bandeira, é um livro já de mais de uma década. Então, nós, efetivamente, quando vocês me convidaram para participar, e esse curso de especialização da PUC de São Paulo, para fazer uma reflexão a partir de duas categorias essenciais, que é o imperialismo e a dependência, isso permite a todos nós e exige uma reflexão mais fecunda sobre qual é o marco interpretativo das relações internacionais, daquilo que se chama relações internacionais. E o enfoque que eu tenho privilegiado, junto com muita gente dentro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e também, como o Francisco está dizendo aqui, dentro da Revolução Brasileira, é um enfoque que eu tratei há muito tempo atrás nesse livro, que é O Colapso do Figurino Francês, que é uma crítica às ciências sociais no Brasil a partir de uma tradição crítica. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Eu me filio a uma tradição crítica e sou, portanto, muito avesso às novidades. As novidades que povoam, sobretudo, o ambiente acadêmico, que é muito pouco crítico, e não só é pouco crítico, como é hostil à crítica. É isso que eu observo no meu departamento, no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, e verifico no conjunto dos cursos de Relações Internacionais. E essa tradição a qual eu me filio
é aquilo que ficou conhecido e está cada vez mais divulgado como uma teoria marxista da dependência, que eu insisto, é precisamente nesse livro como a página das ciências sociais mais importantes da América Latina, que teve, inclusive, um grande consumo na Europa e um grande consumo nos Estados Unidos, com verberações na África e na Ásia. Muita gente trabalhou esse tema a partir dessa tradição crítica criada aqui na América Latina, precisamente a partir dos grandes combates da década de 50, quando a América Latina, com a Revolução Boliviana de 1952, que começa em 52, com a Revolução Guatemalteca, que conclui com a destituição de Jacobo Arbenz em 1954, e com a vitória da Revolução Cubana em 1959, quer dizer, a década de 50 foi uma década muito mais importante que a de 60, indiscutivelmente, colocou um tema que foi teorizado por René Zavaleta, esse extraordinário pensador boliviano, como a dualidade de poderes. Quer dizer, se estabeleceu na América Latina o tema clássico da Revolução Russa, teorizado e tematizado por Lenin e por Trotsky, da originalidade da Revolução Russa, que é precisamente o fato de que se estabeleceu de maneira inédita, uma dualidade de poderes, entre um poder burguês, na Rússia, vamos chamar assim, autocrática, do czarismo, e das potências europeias, e, de outro lado, o poder proletário, que se manifestou sob a forma dos sovietes. Na América Latina, onde ganhou maior visibilidade foi nos dois casos, na Revolução Boliviana, de 52 até 64, e depois na análise do caso chileno, né, de Salvador Allende, que começou, embora não tenha se colocado o tema da dualidade de poderes, mas ele se apresentou, ele se insinuou como tal. E a ascensão de Pinochet é precisamente porque a dualidade de poderes não se estabeleceu. Então, eu pertenço a essa tradição que começou a tematizar a raiz das teorias do subdesenvolvimento que abundavam na América Latina, algo decisivo, que é o Estatuto da Dependência. Quer dizer, a dependência não era só, aqui estou só recordando algo inicial, não era um problema daquilo que a CEPAL chamava os obstáculos externos ao desenvolvimento. E, portanto, a afirmação de uma ideologia que era do desenvolvimento e que agora é do neodesenvolvimentismo. A mesma que informa, por exemplo, as ilusões petucanas encabeçadas por Lula e por Alckmin na chamada neoindustrialização, que é verdadeiramente uma caricatura quando comparada com o projeto cepalino, né, do estruturalismo cepalino, encabeçado por Raul Prebisch a partir do famoso manifesto de 1949, que todo mundo tem que ler. Então, alguém do público está pedindo para aumentar o som. Eu não sei se é o meu. Não, deve ser o dele, porque aqui a recepção está muito boa. Francisco, você está ouvindo bem também? Tá. Eu estou ouvindo perfeitamente. Obrigado. Gena, eu acho que deve ser o seu aí. Bem, então o que eu queria recordar aqui, quer dizer que eu venho dessa tradição, e o que eu vou expor aqui, portanto, parte dessa tradição. Essa tradição que é o pensamento crítico latino-americano, um pensamento crítico que já existia, por exemplo, para pensar as relações hemisféricas, numa figura como José Martí, esse apóstolo cubano, e que, não obstante, não era um marxista, embora tenha escrito um texto muito importante em 1883, quando Marx morre, faz um elogio aberto, mas um conjunto de outros pensadores que não eram marxistas, mas que pensaram de maneira muito aguda, muito crítica, muito fecunda as relações da América Latina com o imperialismo estadunidense e, portanto, tinham que ter uma noção clara da geopolítica mundial. E, de fato, tinha uma geopolítica, uma concepção da geopolítica mundial. Mesmo figuras não tão agudas, não tão críticas, como Vítor Aya de la Torre, no Peru, tinham clareza, ou como todos os governos nacionalistas da América Latina, tinham clareza dos perigos e das ameaças
submetidos elaborados a partir de uma geopolítica mundial em que os Estados Unidos jogavam um peso central. Porque nenhum tema relevante da América Latina pode ser discutido, pode ser elaborado e pode ser solucionado sem uma clareza da nossa relação com os Estados Unidos, que é o país imperialista mais importante no mundo e que tem na América Latina, né, uma relação estratégica, uma relação sem a qual a sua hegemonia no mundo, a sua pretensa hegemonia no mundo, agora confiscada em alguma parte, agora ameaçada em alguma parte pela ascensão do continente asiático, cujo epicentro é a China, colocada em questão. Então, eu queria mencionar a todos os alunos de RI que estão muito vulneráveis às modas acadêmicas, que rompam com isso e busquem nas teorias elaboradas a partir da luta dos povos e dos intelectuais críticos, honestos, sobretudo marxistas, e aqui, nesse caso concreto da teoria marxista da dependência, um enfoque as bases teóricas para entender o jogo do poder em escala mundial, que, em última instância, é a substância da geopolítica, o jogo de poder. E quem, entre as classes sociais, não só entre estados, mas a relação entre estados e classes sociais. Porque, em geral, o que nós ficamos observando é os Estados Unidos atacam a China faz uma cooperação com os países latino-americanos. Ora, não é só o Estado nacional, são as classes no interior desses estados que exercem essa política estatal sob sua hegemonia ou em associação com frações de classe e, portanto, estabelecem associações e relações políticas com as classes sociais aqui. Nós vimos agora, de maneira muito clara, a propósito, como, a partir do protecionismo de Trump, aqui orwellianamente chamado comunitário fácil, muito mais do que isso, é um protecionismo praticado pelos Estados Unidos, encontrou rechaço ou solidariedade de classe entre as frações distintas do capital na América Latina. E como os trabalhadores, lamentavelmente, ficaram sujeitos a essa hegemonia burguesa sem poder diferenciar aquilo que a imprensa chama o interesse nacional do interesse efetivamente popular, que é das maiorias. E como se a sorte dos trabalhadores, o seu salário, seu nível de emprego, seu bem-estar, sua segurança, seu futuro, tivesse íntima relação ou resultasse exclusivamente de vencer as barreiras protecionistas estabelecidas por Trump, que agora parece que estão chegando a um nível de acordo, ou pelo menos ensaiando o nível de acordo entre o governo petucano e o governo Trump. Portanto, eu queria recordar também uma segunda advertência. Eu venho de uma tradição, que é a tradição da economia política. E se vocês pegarem uma obra como A Riqueza das Nações, de Adam Smith, ela é uma obra sobre relações internacionais. Ela se escreve em 1776, no momento em que os Estados Unidos perdem as 13 colônias, no momento em que tem o 4 de julho de 1776, que os Estados Unidos começam o seu processo de independência a partir dos escritos absolutamente indispensáveis de Alexander Hamilton, o secretário de Tesouro, general da Guerra da Independência, e rompem com a Inglaterra com uma guerra genuína, uma guerra que envolve as classes populares e que rompem com o colonialismo inglês nos Estados Unidos. Nesse mesmo momento que a Inglaterra está começando a última fase da sua disputa definitiva com a França, lá no Mediterrâneo. Então, quando vocês observam Smith dizendo, olha, a Inglaterra é mais rica, mas os Estados Unidos são mais prósperos na riqueza das nações, ele está mostrando já como o equilíbrio de forças em 1776, ano da primeira edição da Riqueza das Nações, vai estar lentamente sendo reconduzido para os Estados Unidos, que vai ocorrer um século depois. E mais concretamente, como diz Marx diz, olha, a Inglaterra ela consolida seu poder na Europa a partir de 1830. E a Inglaterra só vai perder esse poder lá na Primeira Guerra Mundial, 1914, não é? Vejam, nós estamos publicando aqui pela editora da UFSC o extraordinário livro de Hobson, de 1902,
O Imperialismo, um Estudo. Esse livro que tanto chamou a atenção de Lenin para escrever o Imperialismo em 1917, e lá Robson também está contra, provavelmente, sua vontade, observando que a Inglaterra, a partir da hegemonia financeira, vai perder a hegemonia do mundo capitalista para os Estados Unidos. E, efetivamente, é o que acontece. Então, quando eu, desde a economia política, observo as relações internacionais e tento buscar uma teoria das revoluções internacionais e eliminar aqui esse enigma que me deram aqui para... Eu deito raízes na economia política para observar como as relações da Europa com o mundo tinham componentes decisivos que são esquecidos ou desconsiderados na atualidade, percebe? Completamente desconsiderados, como se de fato não fossem importantes. Então, aqui nós estamos de novo com essa abundância de informação, uma quantidade imensa de informação, e eu, com alguma frequência, sempre que posso, escuto esses internacionalistas que começam a discutir o que está ocorrendo no mundo, todas essas coisas, muito banhadas assim em articulações políticas entre personagens, sem a trama das classes sociais e sem a trama dos estados nacionais, e destituídas de uma tradição crítica. E nós podemos ver a eficácia, né, a audiência que tem os youtubers que trabalham com essa matéria de política internacional, de relações internacionais, e atraem públicos numerosos, e como depois de ouvi-los durante 1 hora, 2 horas, a gente sai dali sem uma molécula de teoria, desarmados completamente para aquelas tarefas de compreender o mundo e de compreendê-lo a partir desde uma posição crítica que quer transformar esse mundo num mundo que não pode ter exclusivamente um horizonte capitalista. Agora, quando a gente sai de Adam Smith e pega, então, um economista definitivamente burguês, como Davi Ricardo na Inglaterra, ele, quando pensa as relações, ele já está pensando desde a hegemonia inglesa, desde o nacionalismo britânico, que é muito acentuado no século XIX, como é no século XXI. O mundo, como observou Bloom nesse extraordinário livro O Mundo das Nações, uma interpretação de Marx, ele continua sendo o mundo das nações. E isso não significa desconsiderar o efeito das classes sociais, ao contrário, significa que no conflito das classes sociais, os estados metropolitanos e periféricos estão orientados por interesses objetivos, alcances estratégicos e propósitos que não são comuns, e que cabe precisamente aos cursos de relações internacionais investigar com clareza, elucidá-los e criar uma teoria da emancipação dos povos latino-americanos. E, finalmente, não posso deixar de acrescentar nessa segunda advertência os estudos de Marx, né? Marx trabalhou 10 anos na Associação Internacional dos Trabalhadores, e Marx, na História Secreta da Diplomacia, analisando a guerra americana, que foi fundamental, né, a luta contra o escravismo, e tudo isso, Marx era um atento ao domínio britânico na Índia. Marx era um atento analista, né, do que estava acontecendo no mundo. Quero aproveitar aqui também, nós estamos publicando pela editora da UFSC os Cadernos de Londres de 1851, que é precisamente a aguda análise, os apontamentos críticos que Marx faz a partir da obra de William Prescott, História do Domínio, a História da Conquista do Peru, História da Conquista do México. Quer dizer, a interpretação marxista, inaugurada na praxis políticas no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, deu para as relações internacionais um escopo, uma tradição crítica que nós não podemos desconsiderar. E eu fico, então, realmente surpreso ou atônito com o desprezo olímpico que o Marx e o espaço que o Marx não tem nos cursos de relações internacionais. Quer dizer, como um analista fundamental, não só do ponto de vista do capital, análise crítica do capitalismo em escala global, mas a análise política que Marx fez durante 10 anos consecutivos no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, na conquista britânica
da Ásia por parte, né, da Inglaterra, naturalmente, a guerra civil nos Estados Unidos, e não escapou da crítica de Marx o cenário mundial como um ponto fundamental de análise do mundo contemporâneo. Então, eu queria mencionar isso, porque dizer que não devemos partir na análise das relações internacionais de um marco zero. Nós temos uma tradição a honrar e temos que prestar contas disso. A terceira advertência é que os estudos sobre a dependência e a interpretação crítica da situação atual, ela partiu na crítica de uma concepção burguesa. Qual era essa concepção burguesa? O pensamento social latino-americano, mesmo aquele que não era revolucionário, ele identificou algo fundamental, o caráter subdesenvolvido das economias latino-americanas. E as pessoas desconsideram isso, mas começar a pensar a nossa realidade, começou a se pensar essa realidade a partir da comparação com os países desenvolvidos. Era um movimento muito simplório, né? Observar o que estava acontecendo na América Latina, o caráter agrário das nossas sociedades contra o caráter urbano das sociedades europeias e dos Estados Unidos, a velocidade do desenvolvimento científico e tecnológico e sua transmissão muito parcimoniosa para os países latino-americanos, a relação entre o investimento externo direto, ou, nas palavras de Lenin, a exportação de capitais, que já aparece como a principal característica do imperialismo moderno na obra de Robson e é recolhida de maneira muito aguda por Lenin na sua teoria do imperialismo, e os países latino-americanos, e sobretudo a constatação de que o capital externo aqui, ele desenvolvia relações capitalistas de produção, mas ele ampliava e aprofundava o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E que, portanto, os sucessivos surtos de modernização capitalista que nós sofremos, e agora com o governo petucano de Lula e Alckmin, estamos sofrendo mais um, não é? É o mesmo programa ultraliberal que continuam as chamadas reformas que interessam ao capital e ao Estado burguês, contra o nosso povo, contra a maioria latino-americana, que não fazem mais do que aprofundar todos aqueles males típicos de uma sociedade subdesenvolvida. Observem aqui, nessa terceira advertência, como a esquerda latino-americana, no seu conjunto, abandonou, inclusive, o programa de pesquisa ultralimitada, mais realista, das razões do subdesenvolvimento. Essa reflexão sobre uma constatação tão elementar quanto estratégica, que somos um país subdesenvolvido, desapareceu. E desapareceu em nome de algo que eu quero registrar aqui, está no meu livro, de um alerta de um sociólogo uspiano, como todos os uspianos, né, reproduzindo uma ideologia terrível, né, sobretudo a Fefeleste, que tem uma culpa no cartório imensa. Eu tenho imenso respeito por todos aqueles que, numa grande universidade como a USP, né, na química, na física, na medicina, na biologia, desenvolve trabalhos, mas nas ciências humanas, nas ciências sociais, nós temos que fazer uma crítica sistemática a esse pensamento uspiano, que é hegemônico na imprensa e que, desde o coração burguês do Brasil, prepara, através dos programas de pós-graduação, uma hegemonia nacional. E lá, um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso deu um grito logo que assumiu a presidência da República e disse textualmente: o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, é um país injusto. O que ele fez com essa operação? Tirou o terreno concreto da análise subdesenvolvida, a análise do subdesenvolvimento do terreno da investigação econômica, política, sociológica, literária, para o terreno da moral, para o terreno do moralismo. O país deixou de ser subdesenvolvido e passou a ser injusto. E veja como esse grito de alerta de Fernando Henrique Cardoso acabou encontrando no petismo a sua praxis política, na medida em que a política social do primeiro governo Lula e segundo, que se perpetuou com Dilma e que se manteve com Temer e Bolsonaro e prevalece agora no quinto mandato petista, sob a forma de filantropia social, porque nós não podemos tomar a sério efetivamente o Bolsa Escola, o Meu Pé de Meia ou o Bolsa Família como programas que possam
redimir o povo da sua miséria e da exploração. Quer dizer, se descola algo que é, vamos chamar assim, da essência dos estados e das classes latino-americanas, que é o subdesenvolvimento, para um terreno da moral, da injustiça, que é preciso corrigir. O discurso para o sindicalista, para o deputado da esquerda parlamentar e para os acadêmicos, ficou fácil. Saiu Karl Marx, entrou Frei Beto. Como? A ideia muito clara de que a característica fundamental do Brasil é a desigualdade. Não, a característica fundamental do Brasil e dos países latino-americanos é o fato que são países subdesenvolvidos e dependentes. A desigualdade, como a violência, a miséria, a exploração, a alienação, são consequências dessa questão. Isso é muito, quero dizer aqui para os alunos de Relações Internacionais, todos aqueles que nos escutam, nós temos que sair dessa prisão moralista em que a nota foi dada de maneira muito astuta por Fernando Henrique, que o país não é mais subdesenvolvido, o país é dependente. Eu fiz aqui precisamente uma crítica a Maria da Conceição Tavares, mostrando como ela pegou essa linha, mostrando que o país não era mais um país subdesenvolvido. E como essa ideia de Fernando Henrique Cardoso deitou raiz em todos os governos petistas, orientados pela filantropia. Hoje, o dia que nós estamos aqui, dia 2 de outubro, discutindo isso, o Congresso, que é um covil de ladrões, aprovou precisamente uma medida que é isentar aqueles que ganham até R$5.000, né? Portanto, está dentro das faixas aí de 2 salários mínimos e meio, que alcança mais de 80% da população economicamente ativa. E mais uma fração, para quem ganha até R$7.000, R$7.500, 15 milhões de trabalhadores que vão ser diretamente ou indiretamente, vão ser diretamente afetados de maneira desigual na cobrança de impostos. Isso não pode ser considerado uma reforma. Uma reforma teria que vencer precisamente o estatuto da superexploração da força de trabalho, que é o sustento do desenvolvimento capitalista e do imperialismo na América Latina, tal como mostrou de maneira muito aguda, né, esse livro da coleção Pátria Grande, que é o livro Subdesenvolvimento e Revolução, ou Dialética da Dependência, do Rui Mauro Marini. Né? E depois, quero mencionar aqui também os livros, né, da coleção Pátria Grande, esse livro seminal de André Gonder Frank, que foi um livro que ajudou a fundar a teoria da dependência na Universidade de Brasília, sob iniciativa de Darcy Ribeiro, o livro da Vânia Bambirra, né, O Capitalismo Dependente da América Latina, o livro do Teutônio, O Socialismo e o Fascismo, e o livro do Muniz Bandeira, que é O Caminho da Revolução Brasileira. Essa tradição teórica é uma tradição teórica que estabeleceu, aceitou e elaborou, em consequência, o Estatuto da Superexploração da Força de Trabalho, e que, naturalmente, é o suporte da acumulação capitalista em escala nacional e em escala internacional. E elaborou, e aí vem a quarta advertência, uma teoria do desenvolvimento capitalista no Brasil. Uma teoria das relações internacionais, dos cursos de relações internacionais, tem que ter como ponto de partida essa tradição teórica. Mas o que importa observar como critério atual é observar qual é a fase do desenvolvimento capitalista que nós estamos vivendo. Esse é o ponto de partida. Nós temos uma tradição teórica que eu mencionei aqui para vocês. Mas nós temos uma coisa mais importante, que é a análise concreta das situações concretas, como recomendava Lenin. Isso implica em entender a metamorfose do desenvolvimento capitalista latino-americano, em especial brasileiro. Nesse sentido, uma teoria das relações internacionais tem que entender um grande deslocamento que está ocorrendo na economia mundial, porque como ensina Rui Mauro Marini, na primeira página desse livro extraordinário, é uma citação Subdesenvolvimento e Revolução, que eu quero recordar aqui para vocês como questão. Ele diz de maneira muito clara, no primeiro ensaio, a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento capitalista mundial.
Quer dizer, ninguém pode estudar o que está acontecendo aqui agora, na Bolívia, no Equador, em Belize, no México, na Argentina, na Venezuela ou no Brasil, sem entender essa mudança da economia mundial. E vocês podem observar também um fenômeno que os grandes analistas sobre o desenvolvimento do capitalismo global, que abandonaram a pretensão, a ambição, de resto, indispensável e necessária, de ter uma interpretação das transformações globais do capitalismo, nós estamos também destituídos de uma teoria sobre o que está acontecendo aqui. Então, eu postulo, como uma hipótese que eu quero discutir com vocês aqui, é que nós estamos no Brasil vivendo uma transição decisiva, muito importante de ser observada, e que, não obstante, é desconsiderada pelos aqueles que se pretendem informar uma teoria da Revolução Brasileira, ou, inclusive, formar bem nossos estudantes profissionalmente, seja para o Itamaraty, seja para professores universitários, que é essa transição do que eu estou chamando um desenvolvimento capitalista, dependente de natureza industrial, para um desenvolvimento capitalista rentístico. Então, quero investir uma parte do meu tempo fundamentando essa hipótese. No bojo das transformações da economia mundial, nos anos 60, 50, 60, 70 e 80, a América Latina era, em alguma medida, um reflexo dinâmico de uma acumulação mundial. E nós vimos a ambição da burguesia latino-americana, que é o auge da consciência burguesa aqui no continente, formular um projeto para tal, a partir das condições mundiais, que era precisamente o projeto da industrialização. O projeto da industrialização latino-americana, supostamente um antídoto contra o atraso, um antídoto contra o fato de que éramos sociedades basicamente rurais e que não passávamos por um processo de industrialização com cidadania, com justiça social, com modernização das estruturas produtivas, com democracia, com eficiência estatal e etc., e soberania dos povos. Esse processo de industrialização finalmente se realizou. E toda a sua promessa não se realizou. Quer dizer, os países latino-americanos se transformaram em países decididamente capitalistas, de natureza industrial, sociedades urbanas e não mais sociedades rurais, absolutamente integradas à ordem capitalista e arrastando atrás de si a superexploração da força de trabalho, o desastre, né, que pode justificar aquela desconfiança que alguns setores da Idade Média europeia tinham como as cidades como uma expressão do diabo, uma construção diabólica, né? E nós podemos ver as grandes cidades brasileiras, ou as grandes cidades, podemos ver também em Buenos Aires, mas sobretudo na cidade do México, aqui em Guayaquil, nas grandes capitais latino-americanas, Guatemala, na cidade de Guatemala, de países grandes e pequenos, inclusive no Caribe, como aquela desconfiança medieval em relação a esse uma expressão diabólica da humanidade, ela se confirma na situação presente. Basta ver a loucura que é São Paulo, a loucura que é o Rio de Janeiro, as imensas dificuldades de quem vive em Salvador ou em Recife, ou mesmo quem vive em Rio Branco, no Acre, que não é uma supermetrópole. De tal maneira que esse processo de industrialização foi levado a cabo de maneira muito intensa, num curto espaço de tempo, não foi feito em condições de democracia, ao contrário, de ditaduras sanguinárias, de terrorismo de Estado. Ocorreu uma grande integração com o mercado mundial, portanto, a dinâmica imperialista global, e afiançada sob dois mecanismos decisivos: a superexploração da força de trabalho de milhões de trabalhadores na América Latina e uma transferência de valor gigantesca dos países latino-americanos para os países centrais, cuja expressão maior pode ser a transferência de royalties, lucros, dividendos, pagamentos de todo tipo de juros e etc., que saem daqui da América Latina e vão para fora. Quer dizer, não entra capital externo. Vamos dizer que entrou uma primeira versão, um primeiro monte do capital externo. Depois, tudo é produzido aqui, sai da exploração do trabalho dos latino-americanos e da exploração da natureza latino-americana.
e são exportados para os países centrais. Esse desenvolvimento capitalista ele gerou, a despeito do aprofundamento da dependência, porque a base produtiva era coordenada pelas multinacionais, era dominante pelas multinacionais, em parceria ou associação com a burguesia latino-americana, que no máximo se configurou no grupo 14 da Fiesp como fornecedora de autopeças, no epicentro que era a indústria automobilística. Mas foi desnacionalizando absolutamente tudo, né? O setor farmacêutico, o setor de extração mineral, de todos os setores, né? Todos os setores. Então, essa internacionalização da produção, ela tornou esse capitalismo dependente de base industrial com precariedades gigantescas, mas tinha aqui uma burguesia industrial, que eu quero já dissipar qualquer dúvida a respeito, nunca foi uma burguesia nacional, e nunca foi uma burguesia tão pujante como a inglesa do século de Smith, e sobretudo de Davi Ricardo e de Marx, ou a burguesia estadunidense. Jamais teve isso. Nunca a burguesia aqui incorporou um projeto de levar até o fundo e até o fim a soberania nacional e fazer uma aliança com o povo. Ao contrário, fazia uma aliança com as forças imperialistas contra o povo na América Latina. E, portanto, não podia assegurar nem cidadania, nem soberania, nem controle estatal capaz de dirigir um chamado projeto nacional. Ao contrário, seu destino estava inexoravelmente vinculado ao destino das classes dominantes nos Estados Unidos e na Europa. Daí que nós podemos ver, por exemplo, o comportamento do Itamaraty, as clivagens ideológicas, a orientação política dos órgãos de economia do Itamaraty, do Instituto Rio Branco, ou mesmo de todos os ministros de relações exteriores de todos os governos, afinadíssimo com os interesses, vamos chamar assim, da segurança hemisférica dos Estados Unidos na América Latina. Nunca puderam elaborar uma política anti-imperialista, como existe em Cuba, como de alguma maneira se manifesta na Venezuela, como existiu no governo de Salvador Allende, como existiu no governo de Jacobo Arbenz em 54, na Revolução Guatemalteca, ou na Revolução Boliviana, ou como no século XIX existiu em relação ao Haiti, em relação à França e às forças napoleônicas. Nunca no Brasil se esboçou, exceto, de alguma maneira, no período do governo de João Goulart, se esboçou os princípios de uma política externa que, naturalmente, foram derrotados logo que se instaurou a ditadura de 64. Agora, meus caros, a novidade é outra. Em função das mudanças na economia mundial, a dependência e o subdesenvolvimento se aprofundaram com uma rapidez e uma crueldade ainda maior. Isso em função do quê? Em função de que o desenvolvimento capitalista girou para a Ásia. Não é uma novidade, precisamente. Quero mostrar aqui para vocês que nós acabamos de promover aqui o livro do André Gunder Frank, que está agora finalmente em português, que é o livro Reorientar. Esse livro, escrito, a primeira versão em 1998, portanto, há quase 20 e poucos anos atrás, quase 3 décadas atrás, vaticinou algo fundamental. Era um diagnóstico sobre a economia global numa era asiática, e cujo epicentro, naturalmente, é a China. E não só a China, o Vietnã, a Indonésia, todos aqueles países do leste asiático que deslocou o desenvolvimento capitalista com tal força para lá que nós podemos ver a China desfilando na América Latina em busca de matérias-primas e produtos agrícolas que transformaram, impediram qualquer possibilidade daquele orgulho burguês, cujo epicentro é São Paulo, se manifestar, inclusive tentando ou simulando uma competitividade com os preços de produção da Ásia, com a supremacia científica e tecnológica de lá, e com a capacidade de autodeterminação nacional que a China, sob o comando do Partido Comunista, possui. Eu não quero entrar aqui no caráter do regime chinês. Isso demandaria uma conversa muito mais séria, muito mais longa, muito mais rigorosa. Mas recordo que Samir Amin, no livro A Desconexão, mostrou como um Estado de natureza nacional popular pôde rechaçar a racionalidade econômica, violar a lei do valor e fazer um processo que ele chamou de desconexão
que permitiu a reorientação da economia mundial a partir de uma aliança que, em 1971, derivada do conflito sino-soviético, os Estados Unidos fizeram com a China, pretendendo derrubar o socialismo no leste europeu, coisa que finalmente se configurou, mas criou um inimigo que parece muito mais forte, muito mais sólido, com muito mais capacidade que a Revolução de 17, e que o Estado soviético, que herdou aquela gloriosa revolução, aquele momento sublime da humanidade que abriu uma perspectiva nova para todos nós e as quais merecem ainda a nossa consideração e nossa avaliação. Esse giro para o leste europeu da acumulação em escala global, ele colocou a América Latina numa situação muito difícil, que os estudantes de RI têm que estudar o essencial, que é o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, que eles percebem com uma certa marginalidade latino-americana, que acentuou todas e cada uma das características típicas do subdesenvolvimento. Vou mencionar rapidamente 2 ou 3. Primeira, a incapacidade de ter uma política externa independente. Isso está, se analisamos, tanto a política externa do proto-fascista Bolsonaro, como do governo petucano de Lula e Alckmin, nós vamos ver que não há uma política capaz de enfrentar nem sequer o protecionismo de Trump. É uma conduta na política externa orientada por um servilismo e uma incapacidade de tomar ações políticas concretas, porque não tem margens de operação produtivas, intelectuais e políticas nas condições atuais de dependência e subdesenvolvimento. Então, na política externa, estamos paralisados, completamente cativos da vontade de um sub que lá possa... Veja como o governo brasileiro está mendigando a possibilidade de um encontro entre Lula e Trump, ou o Fernando Haddad ou o ministro Mauro com autoridades de segundo escalão, não é nem o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que é a primeira figura, porque isso está sendo decidido na Casa Oval, é o Trump que decide, a despeito, inclusive, a revelia de seus próprios secretários. E não é porque Trump é louco ou quer incendiar o mundo, é porque ele obedece ao establishment no interior dos Estados Unidos, do jogo das classes lá. O segundo que eu tenho que mencionar para vocês é a tremenda dependência científica e tecnológica, né? Nós, se há algum tempo as universidades, os departamentos de engenharia, mesmo nas ciências médicas, acompanhavam em alguma medida o avanço científico e tecnológico dos países centrais, agora a nossa marginalidade é completa e absoluta. Nós, no máximo que conseguimos fazer nas universidades, a despeito do talento de professores, técnicos e estudantes que realmente existem entre nós, mas que nessa universidade cativa, que não é a universidade necessária, dessa universidade ociosa, que sobram vagas e que não tem função nenhuma, não tem missão como horizonte estratégico dos professores, dos estudantes e dos técnicos, e o Estado brasileiro não reserva uma posição estratégica para o que seria um desenvolvimento nacional para a universidade, porque tal coisa tampouco existe, nós estamos vendo uma dependência científica e tecnológica gigantesca, aliada também com uma alienação cultural que sem precedentes na América Latina. Eu vou dar só um exemplo para vocês de algo que é um signo do tempo, mas é também a quantidade de alunos que nas universidades brasileiras, ou mesmo fora delas, falam inglês. Isso é uma mudança radical dos últimos 15 anos, mais concretamente dos últimos 20 anos, mas dos últimos 15, 10 anos, 60%, 70% dos meus alunos falam inglês e podem ler em inglês. Ora, isso permite, por um lado, acessar livros e autores, etc. Mas como eles estão todos presos nos youtubers, nos influencers e nas universidades gringas, eles estão acompanhando para se atualizar, reforçando uma dose de colonialismo gigantesca. Eu vejo, por exemplo, como o identitarismo aqui acompanha as conferências, por exemplo, de Angela Davis nos Estados Unidos, no outro dia repetem aqui nos cursos das universidades brasileiras. É uma coisa trágica. E isso funciona com Angela Davis e funciona com o pensamento conservador. Os bolsonaristas colocam no canal de YouTube, e ontem eu estava vendo longamente, mais de 1 hora, Trump assinando decretos e discutindo as medidas que
que seu governo está tomando, isso e com tradução ao português, inclusive. Você veja que essa base técnica permite uma rapidez, uma atualização que não foge do padrão de colonialismo intelectual de alienação política. E, finalmente, algo muito grave, né, que a desigualdade social se ampliou pela deterioração da condição do trabalho. É o trabalho que está no centro. E, portanto, a classe social. Vocês sabem do meu rechaço, da minha denúncia, desse identitarismo rasteiro que anda por aí, com versões Foucauldianas, com versões de Nancy Fraser, com toda essa quinquilharia ideológica que está aí, o identitarismo feminista, negro, LGBT, etc., que é uma forma completa de alienação longe da classe social. As massas estão mais empobrecidas em todos os países latino-americanos, a despeito da política filantrópica social, precisamente porque o trabalho se deteriorou. Se deteriorou a partir da dependência científica e tecnológica, da transição de um capitalismo dependente de base industrial para um capitalismo de base rentística, cuja agressão à natureza a gente pode ser visto no Brasil com a ampliação permanente da fronteira agrícola e o extrativismo mineral, que a gente pode ver no Equador, na Bolívia, no Brasil, em todos os países latino-americanos, na Argentina, no México. Percebe? Então, essa transição operou uma superexploração com níveis extraordinários e que não tem sido observado desde uma perspectiva crítica e de relações internacionais. Não tem sido observado, mas é necessário que faça. O orgulho burguês, portanto, brasileiro, se deslocou da indústria automobilística para o agro, no bordão da Globo. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E quem paga as contas do jornalismo brasileiro, efetivamente, é o agro. Basta abrir o Jornal Nacional toda noite, o Jornal da Bandeirantes, ou mesmo os canais de YouTube, vocês vão ver que quem sustenta a manufaturação da opinião pública é precisamente essa riqueza produzida no campo, que hoje tem aí talvez 14, 15 milhões de trabalhadores e que está cada vez mais eliminando mais, e que a apologia da agricultura familiar não dá conta de explicar o tema da alimentação no Brasil, cada vez mais deteriorada, né? Cada vez mais terrível para o povo brasileiro, cada vez mais submetido ao veneno, às multinacionais e ao controle estratégico da terra, não é? Hoje mesmo, o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica publicou o seu informe anual dando conta da situação dos indígenas. E veja que os indígenas estão cada vez mais no parlamento. Sônia Guajajara, no Congresso Nacional, ou tem uma vereadora aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, e assim sucessivamente. Mas quanto maior tem sido a sua representação parlamentar, mais eles estão submetidos a uma violência gigantesca e à perda dos seus territórios e à soberania sobre esses territórios. Seja com um governo protofascista como o Bolsonaro, ou com um governo católico, liberal, da esquerda liberal, de Lula e Alckmin. Então, essa agressão aos povos indígenas tem a ver precisamente, é um resultado necessário dessa transição desse capitalismo dependente de base industrial para a fase rentística, que só se explica pelo fato de que uma burguesia brasileira não pode produzir uma caneta, um celular, ou, inclusive, essa garrafinha térmica aqui, que aqui embaixo está escrito Made in China. Percebe? E não consegue produzir, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem no polo petroquímico da Bahia, onde vocês quiserem, os produtos capazes de competir com os preços de produção que vêm da China e das enormes transformações de infraestrutura, campo, que aquela gigantesca transformação, talvez mais importantes hoje do que foi a chamada Revolução Industrial na Inglaterra. Talvez muito mais. É um ponto para a gente discutir. Eu tenho grandes suspeitas de que sim. Então, esse orgulho burguês tem que se dissipar. E aí nós estamos vendo o efeito, finalmente aqui para abrir para o debate e para a reflexão, para a crítica de vocês, nós estamos vendo como as classes sociais possuem pouco horizonte histórico. Quer dizer, a burguesia se adapta completamente às funções.
Não resta outra coisa a não ser a superexploração para os trabalhadores e o assalto permanente ao Estado, que pode ser visto sob a forma da dívida pública ou pelos subsídios permanentes, que cada ano consomem aproximadamente 540 bilhões de reais do Estado brasileiro para múltiplas formas de subsídios às distintas frações do capital. O povo desamparado, por um lado, e a classe trabalhadora, sem um horizonte socialista, sem um horizonte revolucionário e sem uma compreensão do que está acontecendo no mundo, não consegue nem sequer elaborar vanguardas políticas. Aí nós vimos o quê? Como resultado necessário, a degradação corrupta da prática parlamentar, em primeiro lugar, a transformação de partidos que deveriam ter uma vocação de vanguarda para máquinas eleitorais, cujo destino é a representação parlamentar e cuja prática não goza de nenhuma popularidade do povo, e sem um horizonte estratégico para se enfrentar com a ideologia da classe dominante, com sua filiação aos Estados Unidos, com as suas ideologias de empreendedorismo, com as suas ideologias de um homem que se faz a si mesmo, fora desse contexto da economia mundial e fora do contexto das classes sociais. Essa é a questão que está posta para os cursos de Relações Internacionais, e inclusive para as pós-graduações como essa aqui, que me deu o privilégio de estar aqui fazendo essa aula inaugural e submetendo as minhas hipóteses ao crivo de todos vocês. Acho que a gente pode começar um debate aqui. Eu vou começar, depois o professor Urbano também vai comentar aqui. Eu queria pegar algumas coisas fundamentais que você colocou e explorar um pouco mais. É que, para mim, o que seria fundamental para esse curso de geopolítica que está oferecendo é capturar, né, essas forças que estão por trás dos conflitos que a gente observa, né, para além da miríade dos fatos, e também a especificidade de muitos deles, porque muitas vezes na análise desses fenômenos o que a gente vê muito é a importação de modelos, né, que você colocou também, que o pessoal pega Angela Davis e tal, e traz para cá, sem a concreta mediação, né, com a própria realidade. Então, por exemplo, né, nos anos 50 e 60, principalmente no pré-64 ali, o PCB movia-se com a tese, né, de que era possível uma aliança com a burguesia nacional, com a burguesia democrática, né, contra o imperialismo e contra certos resquícios do feudalismo, né, o que se mostrou uma incompreensão completa tanto da natureza do capitalismo nacional como da vinculação desse capitalismo com a divisão internacional do trabalho, né, que é o que o Marini coloca ali na breve resenha que ele faz da Revolução Brasileira do Carlos Prado Júnior. O Carlos Prado Júnior não entendeu a natureza da burguesia brasileira. E agora o que a gente vê é a não compreensão desse giro que você delineou muito bem do capitalismo global para a China, e agora o que a gente vê é a importação de um modelo chinês para o Brasil, sem compreender a especificidade desse modelo, a acumulação de capital, que sob circunstâncias muito particulares, o mercado interno quase infinito que a China tinha, né, a abertura que ela deu para as empresas americanas, é o que não pode ser repetido em lugar nenhum do mundo. Então, tenta se importar esse modelo chinês para o Brasil, essa perspectiva de que um desenvolvimento nacional com características chinesas poderia se dar no Brasil, sem compreender a dinâmica da dependência nacional e especificamente da sua fase rentista. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, essas ilusões da importação de modelo chinês e também as ilusões que tem em relação ao BRICS, né? Que acredite-se numa certa ilusão de um multilateralismo, de uma nova governança global, sem entender de fato qual que é a divisão internacional do trabalho que está sendo posta. Esse é um ponto. Tem um outro também, que eu queria que você, muito, muito relacionado a esse, desenvolver, é sobre, você menciona, né, a natureza rentística da dependência, como todas as frações do capital estão vinculadas ao rentismo, que a gente vê também são setores que fazem análise de que seria novamente possível, né, de que haveria até um antagonismo entre o rentismo e um suposto capital produtivo, né? Quando, na verdade, o que a gente vê é que todos os setores, desde o setor industrial incipiente e, sobretudo, o agronegócio, se vinculam ao rentismo. E o Marini já colocava, né, que o próprio agronegócio era a condição de possibilidade para aquele desenvolvimento industrial que a gente via ali, que você mencionou. Né? E agora a gente vê isso também.
o rentismo e o agronegócio, os dois inextricavelmente vinculados, inclusive sendo até o esteio desse pequeno capitalismo industrial que a gente vê que ainda subsiste aqui e ali, né? Então, queria uma exploração desses pontos que eu acho que são fundamentais assim para análise. Eu agregaria, a incompreensão sobre a China, ela data de Adam Smith. Na Riqueza das Nações, Adam Smith assegura que a China está adormecida. E era uma visão, essa sim, marcada pela miopia eurocêntrica de Adam Smith. Os dados revelam que o Mediterrâneo, né, que Hegel considerava, Francisco, na introdução à filosofia da história universal, o umbigo do mundo, claro, Hegel analisou a África, né, como o espírito se desloca, né, esse livro. Exatamente, essa é uma maravilha, diga-se de passagem, introdução à filosofia da história universal, mas como tudo, é muito pouco lido, né, muito pouco estudado, mas Aí ele diz, olha, o Mediterrâneo é o umbigo do mundo. O Mediterrâneo, você sabe que foi motivo de um grande programa de estudo da Escola das Análises, cuja obra talvez mais importante seja de Fernando Brodel, né? Aquela trilogia que também vale a pena ler. Muitos amigos meus aqui leram e abandonaram o marxismo. Quando nós estudamos aquilo, eu me tornei mais marxista ainda, porque compreendi muito mais da história. E, claro, Brodel também nunca foi um antimarxista, vamos deixar claro, né? É mais pelos brodelianos do que por ele. Mas o Frank dá dados eloquentes, né? Aquele volume de comércio que está ali, que você pode ver na Piazza San Marcos, em Veneza, e todo aquele Mediterrâneo, no auge dele, ele era 10% do mercado interior chinês. Aquilo que era exuberância europeia correspondia a uma partícula do mercado interno chinês, que, a partir de 1949, ganhou uma dinâmica completamente distinta. Então, quando se fala em modelo chinês, me parece uma impostura absolutamente inaceitável, porque é, no fundo, um resgate keynesiano da Revolução de 49. Ocorreu uma revolução popular de origem camponesa na China, que estabeleceu as bases do poder chinês, da soberania e das classes populares, a despeito do destino que a Revolução teve depois de 49, a despeito de que cada um pense do que é o Partido Comunista hoje. Mas não se explica o êxito chinês, ou, na linguagem vulgar, o modelo chinês, sem entender a natureza da Revolução Camponesa. E a possibilidade que aquela revolução teve a partir do controle estatal de criar uma burguesia, e criar instituições científicas, tecnológicas, soberanas, que permitem fazer acordo com os Estados Unidos e rechaçar os Estados Unidos numa aliança que tem pontos de aliança e pontos de rivalidade. Não vamos esquecer que durante muitos anos a China era um comprador absolutamente indispensável dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que sustentavam um superávit comercial que, por sua vez, garantia que aquele extraordinário motor, aquela máquina de produção que está se transformando a China cada vez mais evidente, e das transformações rurais para urbanas, que sem a qual era impossível fazer. Então, não só a Revolução de 49, mas os acordos crescentes entre a China e os Estados Unidos a partir de 71, a partir daqueles 7 dias que Nixon permaneceu na China, sobretudo em Pequim, que em grande medida moldaram a situação contemporânea. Então, essa é a ideia fundamental. Todos aqueles que estão aqui querendo recuperar o modelo chinês são incapazes, na verdade, estão falsificando uma reflexão necessária sobre a Revolução Chinesa. Eu acho que essa é a questão essencial. E segundo, a apologia que fazem dos BRICS como um bloco, aí verdadeiramente é não só rasteiro, como é de um oportunismo total. A ideia de que nós estaríamos vivendo nessa expressão que você usou, que eu não chamo que é um conceito, né, um multilateralismo,
Porque, na verdade, essa ideia de multilateralismo está conspirando contra a teoria do imperialismo e contra a teoria da dependência, não é? São relações de domínio. O multilateralismo, ideologicamente, tenta passar a ideia e, portanto, a ideologia de que tudo está efetivamente numa disputa mais ou menos igualitária e que um país periférico como o Brasil quer ter com os Estados Unidos e com as potências europeias e com a China relações multilaterais que supostamente não seriam conflitantes e que todas elas conspirariam a favor dos interesses nacionais e dos interesses populares. Quando a gente sabe, como você observa ainda que rapidamente, que elas estão inseridas numa divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho tem regras muito rígidas, faz parte de uma ciência, que é a ciência da acumulação em escala global, que é a própria essência do capitalismo. Então, os BRICS, que é uma expressão que nasce do jornalismo, né, mais com o dom de iludido que com a potência luminosa, na verdade, tem um projeto ali, que é o projeto chinês. Em alguma medida, o projeto da Rússia, sob o impulso de Putin, que tenta dar uma posição melhor para a Rússia diante da absoluta vassalagem que a OTAN e a Europa possuem em relação aos Estados Unidos, de maneira tão vergonhosa que a Europa toda ajoelhou diante de Trump e que mostrou que as luzes não vêm mais de Paris, e que as luzes não vêm mais da Europa, e que os latino-americanos e os povos da periferia capitalista não podem esperar absolutamente nada, mas a filiação intelectual ainda continua sendo muito forte em relação à Inglaterra, em relação à França, em relação à Espanha. É algo... Eu lembro assim, a importância que algumas figuras, né, da Espanha, Iglesias, o Monadeiro e etc., tem ainda, né, dentro do PSOL e de outras forças populares aqui, e mesmo o Partido Democrata, na intelectualidade, nos movimentos, até movimentos populares, né? Não esqueça que Boulos e João Pedro Stedes estiveram lá com... como é que chama o senador de... Bernie Sanders. O Bernie Sanders pedindo para que respeitassem o processo eleitoral, quer dizer, a submissão à vassalagem é muito ampla, e os BRICS, temos que discutir outra coisa. Aqueles que defendem a importância dos BRICS como uma peça do multilateralismo ou da emancipação nacional, teriam que, em primeiro lugar, me dizer qual é a carteira de investimento dos BRICS. A primeira questão. Vamos lá concretamente. Quantos bilhões estão em questão? 300 bilhões? 200 bilhões? 150 bilhões? Não, a carteira é muito menor. Segundo lugar, quais são as linhas de financiamento? Quem fatura em primeiro lugar, se não a China? Então, nós temos que observar, até aqueles que dizem que a China pode ter um tipo de relação com os países periféricos, que não é aquela típica relação imperialista que os Estados Unidos, ou a França, ou a Inglaterra mantêm com a periferia africana, do Oriente Médio ou latino-americana, teriam que explicar projeto por projeto para exibir em que medida esses projetos de cooperação agrícola, mineral, industrial, de infraestrutura, podem dar autonomia científica, tecnológica e cultural. E isso, definitivamente, eu não vejo, porque não está acontecendo. Então, e por último, claro, eu estou de pleno acordo contigo, que quando eu falo em capitalismo dependente rentístico, eu não estou aqui de maneira alguma, ao contrário, supondo que nós poderíamos estar aqui recusando esse rentismo, que aparece sob a forma popular de crítica à taxa de juros, não é? Em favor de um capitalismo de natureza produtiva. Porque eu já assinalei aqui na minha exposição que os preços de produção chineses não encontram aqui uma classe capaz de enfrentá-los no terreno da produção, uma burguesia industrial. E a outra questão definitiva, Francisco, é o fato de que, mesmo para a agricultura, para o setor comercial, então, portanto, para a fração agrícola do capital, para a fração agrária, para a fração comercial, para a fração industrial e, sobretudo, para a fração bancária, a taxa de câmbio é o principal preço. E as operações cambiais são estratégicas para todos eles. O fato é que, inclusive, os capitalistas, quando fazem essa brutal exportação que permite uma balança comercial
positivo ao longo de muitos anos e que tenta equilibrar um pouco o balanço de pagamentos, porque a conta de serviços é terrivelmente adversa, eles permitiram no governo Lula, precisamente na gestão do ex-presidente do Banco Central, Meirelles, que os exportadores não tivessem mais aquela obrigação que existia durante o governo da FHC, que internalizar os dólares a partir do terceiro mês da venda. Agora está quase ali, porque há mais de um ano. Quer dizer, aquele exportador do Mato Grosso, do Pantanal, do norte do Paraná, do Rio Grande do Sul, ou mesmo do interior de São Paulo, vinculado ao latifúndio, ele virou um especulador do câmbio, porque ele fica verificando qual é a possibilidade de ganhar com operações cambiais. Então, a fração, a taxa o componente rentístico da taxa de lucro de todas as frações do capital está completamente associado e impede precisamente vamos chamar assim, uma revolução produtiva que poderia dar escopo para uma nova industrialização e criar empregos com carteira assinada, revigorar a previdência